processamento dos polímeros. Vamos falar sobre fraturas de polímeros e características mecânicas diversas. Tá? Também vamos iniciar a parte de mecanismos de deformação para o aumento da resistência de polímeros. Polímero também tem forma de você aumentar a resistência dele, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esses mecanismos. Até porque hoje a gente tem polímeros super resistentes, né? Super resistentes. Então, a gente tem que estudar esses polímeros. Bom, vamos falar sobre fratura de polímeros. As resistências à fratura dos materiais poliméricos são baixas em relação aos materiais que nós já estudamos até o momento, que foram os materiais metálicos e os materiais cerâmicos. Obviamente que um plástico vai ter uma resistência mecânica, resistência à fratura, muito menor que um material diferente, né? Como regra geral, o modo de fratura dos polímeros termofixos, ou seja, aqueles que têm muitas ligações cruzadas e que não amolece muito com a temperatura, é uma fratura frágil. Então, mesmo que os polímeros não tenham dureza tão elevada quanto cerâmicos e metálicos, também pode resultar em fratura frágil, que é o caso dos polímeros termofixos, tá? Durante o processo dessa fratura, as trincas elas se formam em regiões em que há uma concentração de tensões, ou seja, riscos, entalhes, defeitos afilados, como ocorre com os metais, que a gente já estudou isso lá atrás em outra disciplina. A tensão ela é amplificada nas extremidades das trincas, o que leva à propagação da trinca e à fratura. As ligações covalentes na rede ou nas ligações cruzadas são rompidas durante a fratura. Para os polímeros termoplásticos, é possível tanto o modo de fratura dúctil quanto o de fratura frágil. Muitos desses materiais são capazes, inclusive, de apresentar uma transição de dúctil para frágil. Então, polímeros termofixos, ou também conhecido como termorrígidos, você vai ter, em geral, a fratura vai ser frágil. Já nos termoplásticos, pode ser tanto frágil quanto dúctil. Beleza? Os fatores que favorecem a fratura frágil são redução da temperatura, aumento nessa taxa de deformação, presença de algum entalhe afiado, uma maior espessura da amostra e qualquer modificação na estrutura do polímero, que aumente a temperatura de transição vítrea, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Os termoplásticos vítreos são frágeis abaixo da temperatura de transição vítrea. No entanto, conforme é elevada, eles se tornam dúcteis. Então, o que acontece? Alguns polímeros termoplásticos, eles são, de fato, duros. Ele tem uma resistência mecânica considerável. Mas, então, eles são considerados frágeis. Porém, se você aquece essa temperatura, ele pode passar o limite de transição vítrea e a partir daí ele vai ter uma fratura dúctil, porque ele passou a ser material dúctil, tá? Esse comportamento, por exemplo, é demonstrado pelas características de tensão e deformação do polimetacrilato de metila, que é aquele material que nós até falamos na aula passada, né? Polimetacrilato de metila. Não sei se repetindo, se algum de vocês viu a matéria do Fantástico, de uma dentista que deformou o rosto de mais de 40 mulheres em procedimentos estéticos, como botox, bichectomia, essas coisas. E ela usava, um dos materiais que ela usava era um material à base de PMMA, que é o polimetacrilato de metila, quando ela tinha que usar um outro material, tá? E aqui a maneira como a temperatura influencia
A temperatura influencia nesse material. Esse gráfico nós já vimos ele na aula de segunda-feira. O que significa esse gráfico? Essa reta aqui, quase vertical, é uma reta que mostra um comportamento frágil. E essa reta aqui, quase na horizontal, é uma reta que mostra um comportamento que chega a ser elastômero. O mesmo material a 4 graus, ele vai ter uma fratura totalmente frágil, e a 60 graus vai se comportar como uma borracha, tá? Vai se comportar como uma borracha. Um fenômeno que precede com frequência a fratura em alguns polímeros termoplásticos é chamado de fibrilação ou fissuramento, também conhecido pela palavra em inglês grazing. Associadas à fibrilação, existem regiões que apresentam deformações plásticas muito localizadas, as quais levam à formação de microvazios pequenos e interligados, conforme mostra essa figura. Mostra essa figura 15.9a, tá vendo? Uma fibrilação em que são mostrados microvazios e as pontes fibrilantes. Beleza? Obviamente que esses pontos, eles podem ser pontos que vão gerar uma trinca, como aconteceu na figura B. Pontes fibrilares ou fibrilas formam-se entre esses microvazios, onde as cadeias moleculares ficam orientadas. A figura mostra isso, acabou não pegando essa figura. Essa figura mostra também um pouco sobre isso, né? De volta nela. Se a carga de tração for aplicada for suficiente, essas pontes alongarão e romperão, levando ao crescimento e também ao coalescimento dos microvazios. Conforme esses microvazios coalescem, trincas começam a se formar, como está demonstrado na figura 15.9b. Essa figura que nós temos aqui, já mostrando os vazios se coalescendo e formando assim uma trinca. Uma fibrilação é diferente de uma trinca, no sentido de que ela pode suportar uma carga através de sua extensão. Além disso, esse processo de crescimento da fibrilação antes do trincamento absorve energia de fratura e aumenta efetivamente a tenacidade à fratura do polímero. Então, o que acontece? Essas duas imagens não são a mesma coisa. Embora a gente saiba que ambos estão na iminência de ter uma fratura, ambos estão na iminência de se romper, o primeiro camarada aqui, ele vai aguentar um pouco de energia, um pouco de carga a mais antes desse rompimento. O que a gente chama de pedir mais, requerer mais energia de deformação. Por isso, ele vai ter uma melhor tenacidade à fratura. Tá? Bom, nos polímeros vítreos, as trincas propagam-se com pequena formação de fibrilação, o que resulta em baixas tenacidades à fratura. A fibrilação se forma em regiões altamente tensionadas, que estão associadas a riscos, defeitos, heterogeneidades moleculares. Além disso, ela se propaga perpendicularmente à tensão de tração aplicada e apresenta tipicamente uma espessura na casa de 5 micrômetros ou menos. A figura 15.10 é uma micrografia mostrando uma fibrilação. Então, o que acontece? Aplicou a carga, tá? A única diferença aqui, a fibrilação é muito parecida com a trinca, quando você olha no microscópio. A diferença é que você percebe na fibrilação, que acontece só no polímero, linhazinhas aqui do polímero aqui dentro.
Isso ainda faz com que aguente um pouquinho mais de força do que se tivesse totalmente separado as linhas, tá? E essa micrografia é de um polióxido de fenileno, tá? E você percebe a dimensão disso? Isso aqui vale meio milímetro, né? 0,5 micro é a mesma coisa que meio milímetro. Meio milímetro? É isso mesmo. Não, desculpa. 500, bem menos, bem menos. Isso aqui é 1 milímetro dividido por 2.000. Esse pedacinho aqui. Eu estou confundindo com 500 micras. Desculpa. Bom, os princípios da mecânica da fratura já foram desenvolvidos em uma questão anterior. Também, eles se aplicam aos polímeros frágeis e quase frágeis, tá? Então, os mesmos mecanismos de formação de uma trinca, de uma fratura, que nós estudamos lá na época que estudamos fratura frágil, fratura dúctil, em ciências materiais, eles se aplicam também aos polímeros que têm esse comportamento frágil ou pelo menos parcialmente frágil. A suscetibilidade desses materiais à fratura, quando uma trinca está presente, pode ser expressa em forma da tenacidade da fratura em deformação plana. A magnitude de KLC dependerá do polímero, peso molecular, cristalidade, percentual, etc., assim como temperatura, taxa de deformação e do ambiente externo. Alguns valores que são representativos de KLC para vários polímeros estão inclusos na tabela 8.1, tá? 8.1 você consegue aí, ó. Como essa tabela era pequena, só trazia 3 polímeros, eu peguei aí, ó, 3 polímeros, tá vendo? Que era o que tinha na tabela, para a gente comparar, ó. Enquanto uma liga de alumínio tem uma tenacidade da fratura de 24 MPa por raiz de metro, vezes raiz de metro, o poliestireno vai ser de 0,7 a 1,1. O PMMA, que é o polimetilmetacrilato, ou polimetacrilato de metila, depende muito, mas é a mesma coisa, vai ser de 0,7 a 1,6. Já o policarbonato, que tem um pouquinho melhor, ele vai ser na casa aí de 62,1. De 22,2. 62,1 seria o limite de escoamento desse material. Na tabela B.5, do anexo B, você tem aí, essa tabela é gigantesca, tá? Fala de cerâmicos, metais, compósitos e tal, um monte de material. Eu fiz a adaptação dessa tabela, trazendo para vocês apenas os materiais poliméricos. E aí mostra a tenacidade da fratura. Só que aí eu acho que tá faltando aqui o raiz de metro e o raiz de polegada, tá? Vou até corrigir isso logo, para não ficar um negócio mal entendido. Porque na hora que você copia e cola lá, eles comem essa unidade. A unidade real é metro e MPa raiz de metro e KSI raiz de polegada. Tá? Obviamente que esses valores tem que bater com essa tabela aqui, ó. Aproximadamente bate, né? Aqui o poliestireno está de 0,6 a 1 e aqui vai estar de 0,7 a 1,1. Tá? Aí só que aqui você tem mais polímeros. Você tem o epóxi, nylon, policarbonato, termofixo, né? Você vai ter o poliéster termofixo, vai ter o PET, que tem uma densidade até maior um pouquinho, tá vendo? PET. Você tem o PPMMA, né? PMMA tá igualzinho, né? PMMA, tudo igualzinho. Polipropileno e o PVC, que é o polimetacrilato de metila. Gente, o PVC aqui, é porque esse livro tem um monte de erro. Tá errado esse nome aqui, tá? PVC não é polimetacrilato de metila, não. É polivinil, não sei o que lá. Beleza? Só para poder deixar vocês cientes, o PVC está com o nome errado aqui. Ó. Ok? Só para ficarem atentos aí, que esse livro tem vários errinhos, agora que eu consegui identificar esse erro aqui. O PVC não é polimetacrilato de metila. PVC, eu acho que é polimetacrilato de
vinila, eu acho. Tem que ver certinho lá o nome que é mais correto, que se dá para o PVC. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre características mecânicas diversas que tem o material, né? Quais são as características mecânicas? As mesmas que nós já estudamos para os materiais metálicos e cerâmicos, tá? Só que a gente vai fazer a abordagem em cima sempre do que a gente está estudando agora, que são os materiais poliméricos, né? São os materiais poliméricos. Bom, primeiro, resistência ao impacto. O grau de resistência de material polimérico à aplicação de uma carga de impacto pode ser importante em algumas aplicações. Os ensaios de Zod e Sharpie são normalmente empregados para avaliar a resistência ao impacto, mesmo que a gente estudava nos metais. Tá? Da mesma forma que os metais, os polímeros podem exibir fratura dúctil ou frágil sob uma carga de impacto, dependendo da temperatura, do tamanho da amostra, taxa de deformação, modo de aplicação da carga, como foi discutido anteriormente. Tanto os polímeros semicristalinos quanto os amorfos são frágeis a baixas temperaturas. E ambos possuem resistências ao impacto relativamente baixas. No entanto, eles apresentam uma transição dúctil frágil ao longo de uma faixa de temperaturas relativamente estreitas, tá? Semelhante àquela mostrada na figura 8.3. Nessa figura 8.3, ele fala da dependência da energia de impacto do entalhe V para um aço. Isso também acontece quando você fala de um polímero. Só que a temperatura, a faixa dela é mais estreita ainda quando eu falo de um polímero, tá? Obviamente, a resistência ao impacto sofre uma diminuição gradual de temperaturas ainda mais elevadas. Conforme o polímero começa a amolecer, normalmente as duas características de impacto mais desejadas são uma elevada resistência ao impacto à temperatura ambiente e uma temperatura de transição dúctil frágil que esteja abaixo da temperatura ambiente, tá? Essas são as características mais desejadas em relação ao impacto. Então, você percebe que a resistência ao impacto, a maneira como ela ocorre na questão dos polímeros é muito semelhante aos metais, tá? A grande diferença é que os polímeros têm uma transição dúctil frágil que acontece a uma temperatura muito baixa e numa faixa muito estreita. Como nós vimos para o PMMA, de 6 graus a 60 graus, já mudou de material totalmente frágil para um material totalmente elastômero, menor que dúctil ainda. Então, isso é só para você ter noção de como essa mudança ocorre com os materiais poliméricos, tá? Em relação à fadiga, os polímeros também podem apresentar falha por fadiga, sob condições de carregamento cíclico. Da mesma forma com os metais, os polímeros também vão falhar sob fadiga, e essa tensão de fadiga vão ser tensões abaixo das tensões de escoamento, tá? Só recapitulando, o que é uma falha por fadiga? Você submete o material a uma tensão cíclica, uma tensão que vai bater e voltar. Geralmente essas tensões acontecem, por exemplo, em objetos que estão em movimento circular, né? Ou motores que vai ter pistão e essas coisas do tipo. E aí você tem tensão cíclica, que faz com que a falha ocorra em uma tensão que seja abaixo da tensão de escoamento. Isso é fadiga. Da mesma forma que ocorre com os metais, ocorre também com os polímeros. A figura 15.11, ela tem as curvas de fadiga para vários polímeros. Nós vimos essas curvas para os metais e agora estamos vendo essa curva para os polímeros, tá? E aí você percebe que alguns polímeros aqui, como o PET, ele é mais sensível à fadiga, ou seja, você aumenta o número de ciclos, ele vai cair drasticamente a tensão que ele aguenta. Já o PTFE, PE e o PP são menos
sensíveis à quantidade de ciclos aplicados. Até porque já tinha uma tensão bem baixa, então essa tensão ela não abaixa tanto assim, tá? PMMA também tem uma aplicação, lembra que essa linha aqui, que fica constante, é uma linha que abaixo dessa linha ele não falha de jeito nenhum, independente da quantidade de ciclos até essa falha, tá? A frequência dos ensaios foi de 30 Hz para cada uma dessas amostras. Alguns polímeros apresentam um limite de resistência à fadiga, beleza? O que é limite de resistência à fadiga? É quando, isso nós já estudamos em ciências materiais, quando nós falamos de falha por fadiga, e vamos recapitular. O que é um limite de resistência à fadiga? É quando a tensão vai reduzindo e ela para de reduzir e ela se mantém constante, independente do número de ciclos. Isso acontece nesse gráfico para o poliestireno, tá? Isso está acontecendo aqui, ó, com poliestireno. O limite de resistência de fadiga é mais ou menos aí uns 10,5 MPa. Para o PMMA está dando uns 9,9. Para o PP está dando 5. Para o PE está dando uns 4. 3 a 4. 3 aqui. E para o PTFE está dando 2,5. Esses são limites de resistência à fadiga. Já o PET, que é uma linha que está descendo, parece que linear, e o nylon seco também, esses caras não têm limite de resistência à fadiga. O que significa um material que não tem limite de resistência à fadiga? Se você submeter ele à fadiga, por mais baixa que seja a tensão, ele vai falhar. O que é um limite que tem, o que é um material que tem limite de resistência à fadiga? Se você colocar esse material a uma tensão abaixo do limite de resistência à fadiga, independente do número de ciclos, ele não vai falhar. Ok? A fadiga acontece para os polímeros, acontece para os metais da mesma forma. Já estudamos os metais e agora temos os polímeros. Só lembrando que o comportamento em fadiga dos polímeros é muito mais sensível à frequência de aplicação da carga do que os metais. O carregamento cíclico dos polímeros em alta frequência ou tensões relativamente grandes pode causar um aquecimento localizado. Consequentemente, a falha pode ser causada por um amolecimento do material em vez de resultar em processos típicos de fadiga. Então, uma recapitulação interessante que nós temos em relação à fadiga dos polímeros é que o movimento em si cíclico, ele acaba gerando aumento de temperatura e com isso acelera as falhas por fadiga. Logo, a fadiga ela é mais sensível ainda nos polímeros do que nos metais. Bom, resistência ao rasgamento e à dureza. Outras propriedades mecânicas que algumas vezes influenciam na adequação de um polímero para alguma aplicação incluem a resistência ao rasgamento e a resistência à dureza. A capacidade de resistir ao rasgamento ela é importante para alguns plásticos, especialmente os empregados em filmes finos para embalagens. A resistência ao rasgo, que é o parâmetro medido, é a energia necessária para rasgar uma amostra cortada que tem uma geometria padrão. As magnitudes, o limite de resistência à tração e da resistência ao rasgo são relacionadas. Como ocorre com os metais, a dureza representa a resistência de um material ao risco, à penetração e assim por diante. Os polímeros são os mais macios que os metais e que as cerâmicas, obviamente. A maioria dos ensaios de dureza é conduzida por técnicas de penetração semelhante àquelas descritas para os metais na seção 6.10. Os ensaios Rockwell são usados com frequência para polímeros. Outras técnicas de dentação empregadas são o durômetro e o Barkov. Bom, nos metais a gente podia aplicar uma variedade muito boa de ensaios de dureza. Nos cerâmicos, nós tínhamos uma dificuldade um pouco a mais. Só podia ser
ensaios com materiais cuja ponta penetrante seria uma ponta em forma de prisma. Prisma não, em forma de pirâmide. E não em forma de esfera, por exemplo. Nos polímeros, que é mole, qualquer um pode ser, é bem aplicável. E aí, no caso, dos polímeros, a gente usa mais o style Rockwell, que é o Rockwell mais barato, que é o que a gente tem mais facilidade de acesso no mercado. Bom, vamos falar um pouquinho agora, só uma introdução bem básica sobre os mecanismos de deformação para os polímeros, para o aumento dessa resistência. Isso aqui é um conteúdo bem complexo, mas eu vou só dar uma introduçãozinha hoje e na aula de segunda-feira eu falo maior sobre isso, tá? Bom, todo material que você faz, você quer de alguma forma controlar a característica mecânica do material. Às vezes você quer um polímero mais rígido ou menos rígido, você quer ele com uma dureza, uma ductilidade maior ou menor. E para isso você precisa aprender a controlar essas características. Às vezes a característica que você quer está tão próxima daquele polímero que você tem que basta um ajuste. Por isso, temos formas de mudar, de mexer um pouquinho com essas características, como nós fazemos, por exemplo, com os metais, ao fazer os seus devidos tratamentos térmicos. Bom, nesse sentido, os modelos de deformação para dois tipos de polímeros diferentes, semicristalino e elastomérico, merecem a nossa atenção. A rigidez e a resistência dos semicristalinos são, com frequência, considerações importantes. Os mecanismos das deformações elástica e plástica são tratados na próxima sessão, enquanto os métodos usados para enrijecer e aumentar a resistência vão ser discutidos depois. Por outro lado, os elastômeros são empregados com base em suas propriedades elásticas incomuns e o mecanismo de deformação deles também vai ser tratado lá na frente. Bom, vamos falar sobre simplesmente a deformação de polímeros semicristalinos. Muitos polímeros têm estruturas esferulíticas, né? Que é essa estrutura mostrada aqui na imagem, ou seja, na forma de uma esfera, onde essa esfera tem uma matriz que é uma região amorfa, né, bagunçada, com um sítio de nucleação e ramificações que são cristalinas, chamadas de cristais, né? E a micrografia fica algo mais ou menos assim. Como eu disse, cada esferulito consiste em numerosas fitas com cadeias dobradas ou lamelas que irradiam para fora a partir do centro. Separando essas lamelas, tem uma região de material amorfo, como mostra a figura, que eu falei com vocês agora. Isso aqui é cristalino, isso aqui, ó, dentro aqui, tá vendo? É amorfo. Bom, e quais são os mecanismos de deformação elástica? Como ocorre em outros tipos de materiais, ela ocorre sob níveis de tensões baixos, né? Abaixos em relação à curva de tensão de deformação. O surgimento de deformação elástica nos polímeros resulta no alongamento das moléculas, das cadeias, nas regiões amorfas, ok? Porque imagina só que as cadeias elas não estão compactadas na região amorfa. Então, quando você aplica a tensão, antes de romper essas ligações, ela consegue se alongar um pouquinho. E aí que você tem a deformação elástica. Esse processo está representado na figura 15.12, no estágio 1. Olha como que funciona. Você tem uma região amorfa, e aí quando você aplica uma força, essa região amorfa que está embolada, ela dá uma esticadinha. Dando essa esticadinha, você acaba tendo uma deformação elástica. A continuação do segundo estágio ocorre por mudanças tanto na amorfa quanto na cristalina. Então, no estágio 2, já começa a dar uma mexida na estrutura cristalina, que tinha um tamanho inicial, espessura inicial 0, e teve um aumento dessa espessura, ou seja, os átomos da região cristalina, eles também se afastaram um pouquinho, sem romper a ligação, que é justamente o que acontece, aonde? Acontece nos metais cristalinos. O que é uma deformação elástica?
é uma deformação que você tem a estrutura lá, cúbica de corpo centrado. Aí ela afasta um pouquinho. Essa ligação ela aumenta um pouquinho. Isso aí é deformação elástica, que acontece no estágio 2. Tá? Além disso, depois, na verdade, só com uma extensão da região amorfa, e aí depois eu começo a região cristalina também se deformar um pouquinho só para ajudar nessa deformação elástica da região amorfa. Além disso, as cadeias continuam a alinhar-se, ficam alongadas, e também dá um desdobramento e estiramento das ligações covalentes fortes nas cadeias anteriores. Isso leva a um ligeiro e irreversível aumento na espessura de cristais lamelares, como indicado em ΔT. Uma vez que os polímeros semicristalinos são compostos tanto por região cristalina quanto amorfa, isso é importante. Eles podem, em certo sentido, olha, doideira, serem considerados materiais compostos. Porém, o módulo de elasticidade, como nós já falamos, pode ser tomado como alguma combinação dos módulos das fases cristalinas e amorfas. O que era de se esperar, por quê? Quando nós falamos de densidade, você tem a densidade de um polímero totalmente amorfo, de um polímero totalmente cristalino, e aí você consegue achar a densidade de acordo com a fração do tanto que é amorfo e que é cristalino. A mesma coisa vai acontecer para o módulo de elasticidade, e a gente vê isso na segunda. E para fechar, deformação plástica, como funciona? A transição da elástica para a plástica ocorre no estágio 3. O estágio 3. O que acontece no estágio 3? Durante o estágio 3, essas cadeias adjacentes elas se deslizam umas em relação às outras. Então, o que aconteceu nesse estágio 3 aqui? Repara que essa região ainda era um retângulo. Tá vendo? Ainda era um retângulo. Só começou a haver um deslizamento, então ela passou a ser um paralelogramo. Isso, deformação plástica, começando. O que resulta na inclinação das lamelas, tal que as dobras das cadeias ficam mais alinhadas com o eixo de tração. Qualquer deslocamento da cadeia sofre resistência das ligações secundárias ou de Van der Waals, que é fraco. No estágio 4, vou mostrar dessa partezinha aqui, segmentos de blocos se separam das lamelas, permanecendo presos uns aos outros pelas cadeias de ligação. No estágio 5, os blocos e as cadeias ficam orientados na direção do eixo de tração. Então, você tinha aqui estágio 4, começou a se separar os blocos, e estágio 5, começou tudo a ficar orientado bonitinho na direção do eixo de tração. Desse modo, uma deformação por tração apreciável dos polímeros semicristalinos produz uma estrutura altamente orientada. Esse processo de orientação é chamado de estiramento e é usado com frequência para melhorar as propriedades mecânicas de fibras e também de filmes poliméricos. Galera, por hoje é isso. Uma parte bem introdutória. Para a gente entrar na semana que vem com a parte um pouco mais espessa, né? Mas